E aí, galerinha do extensivo, intensivo, tudo bem? Vamos falar aqui sobre barroco, tá certo? Vou começar aqui algumas ideias sobre a literatura barroca, né? Tamo junto nessa ideia aqui, né? De gravar aulas para vocês, vai dar tudo certo. E tamo junto. E bora lá, né? Vou fazer uma introdução sobre o barroco no Brasil, a linguagem, o barroco, contexto e linguagem. Vai ser bem bacana. Vamos lá, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Vamos lá. Pessoal, vamos iniciar aqui nossa aula fazendo um contexto histórico do barroco. O barroco, ele tá ligado a Contra-Reforma, né? 1517, aliás, a Reforma e a Contra-Reforma, né? Martinho Lutero, na Catedral de Wittenberg, né? Ele vai lá, fixa, né? Rompe com a Igreja Católica e aí nós temos o início do protestantismo. E nós estamos nesse contexto, né? Da Reforma protestante. E depois, né, a Igreja Católica vai dar uma resposta através de algumas atividades, como, por exemplo, a Companhia de Jesus, que nós já falamos lá no quinhentismo, né? Lembrando que o quinhentismo brasileiro, ele coincide com o período barroco já em Portugal, né? É que não tinha chegado aqui no Brasil ainda as ideias do barroco. Mas já tem-se uma ideia, né, dessa questão do contraste, né, que eu falei para vocês, muitas obras quinhentistas já tinham a ideia do contraste, tá certo? Nós temos o Concílio de Trento, são prontamente assimilados por Portugal, com forte influência da literatura barroca. Esse quadro aí representa, né, esse quadro do lado, tem algumas ideias barrocas, né? Primeiro a questão do contraste, né? O barroco como arte, né? Embora aqui o meu foco seja o barroco enquanto literatura, mas coloquei esse quadro aí para você perceber a ideia do chiaroscuro, né? Do claro, do escuro, a caveira representando aí a vida, a efemeridade da vida. Nós temos aí a música, os livros, né? Tem um coelho musical, tem a concha. Tudo isso faz referência à efemeridade da vida. Essa ideia de que a vida é efêmera, mas dentro de uma visão pessimista, né? Tudo é passageiro, mas uma visão pessimista é a aura, né, da literatura barroca. Nós vamos ver isso lá no Gregório de Matos, tá certo? Olha só, vamos lá. Aqui nós temos também uma pintura barroca. Mais uma vez eu quero que vocês percebam a ideia do claro e do escuro, né? E também a representação aí de uma obra religiosa, né? Nós temos ali Tomé tocando na chaga ali de Cristo para que ele tenha certeza, né? Então existe toda uma aura religiosa pela questão da cultura barroca. Então, pessoal, a estética barroca rejeita as certezas racionalistas do período clássico, é uma rejeição ao classicismo, certo? Bem como a naturalidade e a clareza da estética renascentista, caracterizadas pela dúvida. Olha, essas palavras são muito importantes. Dúvida, incerteza, ornamentalismo e obscuridade, né? O barroco é a dúvida, é o questionamento, é a incerteza, certo? Está mergulhado na contradição, principalmente naquela contradição entre a fé e a razão, né? Por isso que ela reage ao clássico, reage aos princípios renascentistas. Ornamentalismo, perceba a riqueza de detalhes desta obra barroca. Nós vamos também ter isso dentro da literatura barroca, né? Convenções barrocas, né? Ideias que são típicas do barroco. Contradições. Então, toda vez que você ler um texto que trabalhe com a linha de pensamento barroco, contradição, contraste, vai estar lá.
cultismo e conceptismo. Cultismo e conceptismo a gente vê melhor nas nossas próximas aulas, quando a gente começar a falar sobre a composição literária, né, do barroco, né? Os poemas de Gregório de Matos são feitos na concepção, né, na sua grande maioria cultista, né? Ou seja, o trabalho com as palavras, cultismo, trabalho com as palavras, enquanto conceptismo é o jogo de ideias. Tipo, o barroco é uma literatura muito lúdica, né? Ele brinca com as estruturas, ele brinca com as palavras. O cultismo seria o quê? O cultismo, anote aí, cultismo é brincar, é o jogo com as ideias, perdão, com as palavras, cuidado. Cultismo é o jogo com as palavras, enquanto o conceptismo é um jogo com as ideias, tá certo, pessoal? Esse ornamentalismo, essa alegoria está pela sintaxe rebuscada, pelo vocabulário, né, mais exagerado, pelo próprio exagero, a hipérbole dentro da construção do texto barroco. Estabilidade da vida, né? Como eu falei para vocês, é igual aquele quadro lá. A vida é passageira e ele vê isso de uma forma pessimista. E outra coisa muito importante, esta aura religiosa, essa fé que está embutida na filosofia barroca, né? Na religiosidade exacerbada dentro das construções das obras barrocas, tá certo? Bom, ainda sobre essa introdução aqui do barroco, existem algumas situações que devem ser levadas em consideração, né? A expressão de contradições, dualidade, capacidade de reunir e expressar princípios antagônicos, visão pessimista do mundo versus pluralidade das experiências humanas. Toda poesia barroca, todo texto barroco, todo quadro barroco, até essa escultura barroca que você está vendo aí do Aleijadinho, trabalha com a ideia de contraste. Essa escultura aí, por exemplo, trabalha com a ideia de que você tem uma imagem sacra, só que com expressões bem humanas, né? Bem terrenas. Aí está a ideia da pluralidade das experiências e uma visão contraditória. Ou seja, contradição, dualidade, são todas palavras que fazem parte do cenário da literatura barroca, né? Então, nós vamos perceber o uso de muitas antíteses, né? O poema barroco, o texto barroco é marcado por essa figura de linguagem, então vocês vão encontrar muitas antíteses, né, do texto barroco. A ideia do paradoxo, né, um discurso contrário ao senso comum. Nós temos aí um texto do Padre Vieira que diz o bom ladrão, como é que ele é ladrão e é bom, né? Existe uma ideia contraditória paradoxal. Então, a antítese e o paradoxo são as figuras de linguagem que vão aparecer de forma bastante recorrente. Para quem não lembra, antítese é oposição de ideias, né, de palavras opostas, certo? Pecar e perdoar, nesse sentido. Então, antítese e paradoxo são figuras de linguagem bastante utilizadas. Já pensando nisso, né, esse rebuscamento, o jogo de palavras, as figuras de linguagem, as imagens sensoriais, dão a ideia que nós chamamos de cultismo, também chamado de gongorismo, certo? De Góngora, lembrando que o barroco espanhol influenciou bastante o barroco português, né? E também o barroco no Brasil. Então, cultismo, rebuscamento do vocabulário, sintaxe exagerada, jogo de palavras, figuras de linguagem como antítese e paradoxo. Não que o conceptismo não as tenha, tá? É só para que você observe a construção se atém muito mais a essas ideias de palavras rebuscadas do que propriamente na contradição das próprias ideias. Bem que isso acaba se confundindo, mas você consegue perceber quando são as ideias são mais valorizadas e as figuras de linguagem são mais valorizadas. No caso do conceptismo, né, o raciocínio complexo, os silogismos, né, as analogias, são textos persuasivos, aparecem nos sermões, lembra de Padre Vieira, né? Mais para frente nós vamos ver essa ideia dos sermões do Padre Vieira. Isso aqui é só uma introdução à linguagem barroca, tá certo? E aqui lá em cima, lá uma igreja, né? Uma igreja, o interior de uma igreja ornamentada, olha o exagero, o rebuscamento dessa ideia do que o barroco tem. Esse ornamentalismo,
né? A valorização do enfeite, do ornamento, do acúmulo de imagens associadas a um objeto. As alegorias, representações de sentido recôndito das coisas, significado mais profundo, enigmas decifrados pela crudeza, certo? Estabilidade da vida, inutilidade dos bens materiais, a certeza é a morte, veja o que eu falei para vocês, tudo é mórbido, tudo é trágico, porque eles têm uma visão pessimista da vida, tá certo? E a religiosidade, né? Existe uma busca espiritual imensa, voltada à fé. Mas onde está a contradição? Bom, ele busca a fé, mas ele é um pecador. Aí está o ambiente de dualidade. Por exemplo, Gregório de Matos escreveu vários poemas em que ele dizia que Deus estava empenhado em perdoá-lo, apesar, uma ideia contraditória, das muitas faltas, das suas muitas falhas, do seu próprio pecado. Então é importante a gente perceber essas ideias dentro da concepção barroca. Tudo gira em torno do contraste, da dualidade e da contradição dentro da construção do texto. Pessoal, foi enviado para vocês uma atividade, né? São questões ligadas a essa introdução da linguagem barroca, né? A gente não sai de casa, estamos juntos, que vocês precisarem de mim, estou à disposição. E respondam as atividades aí tranquilas, sigam no ritmo, tá certo? Grande abraço, obrigado e até a próxima.